Bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Bom dia. Gostaria de dar bom dia aqui aos nossos participantes que estão aqui conosco hoje. Bom dia, Mário, bom dia, Paulo, bom dia, Daniel, como vocês estão? Bom dia a todos. Tudo em ordem. Queria agradecer o convite aí da Lume, a Tecno Brasil, pela oportunidade de estarmos hoje aqui presentes falando sobre conexões elétricas. Eu acho que você está mutado, Daniel. Sim, eu estava. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos gastar um tempinho aqui, investir um tempo para falar de técnica, isso é muito bom. Bacana. Bom dia, agradeço a Lume Arquitetura por organizar esta live muito interessante, para nos convidar. Nada. Vai ser um prazer participar com vocês. Queria dar bom dia aqui também para a nossa audiência, dizer para todos vocês que o nosso chat está aberto, então vocês também fiquem à vontade aqui para mandar os seus bons dias, para interagir com os palestrantes, se vocês quiserem. Também está aberto aqui a nossa caixa de perguntas e respostas, né, o Q&A, o QA. Então, durante o webinar, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema, sobre as apresentações do Daniel, do Paulo e do Mário, fiquem à vontade também para mandar perguntas, tá? Que no fim a gente vai selecionar algumas para fazer para os palestrantes. Então, a gente vai fazer aí um pente fino das perguntas para passar para eles no final sobre as dúvidas. E também aqui, nós estávamos conversando um pouquinho antes de abrir a sala aqui sobre a amplitude térmica do Brasil, que a gente está aqui em lugares diferentes, né? Eu estou em São Paulo e agora aqui está 17 graus. Eu sei que o Mário e o Daniel estão em Curitiba, aí está um pouco mais frio, né, Daniel? Sim. 13, por exemplo. Pois é, já o Paulo está no interior de São Paulo, né, Paulo? Eu estou aqui no interior de São Paulo, 27, agora já são 27 graus. Pois é, Maravilha. ou seja, temos uma diferença aí, temos de 13 em Curitiba para 27 onde o Paulo está no interior. É um tantinho razoável, né? Ó, dá um bom dia aqui para o Marco Eugênio Teran, direto da Venezuela, que está falando que lá está 19 graus. Lá em Caracas está mais próximo de São Paulo, né, Marco? Dá bom dia aqui também para o Protágoras, que também mandou bom dia para a gente aqui no chat. E bom dia a todos que estão com a gente. Mais uma vez agradecemos a audiência. Olha, o Rui Soares, prazer tê-lo com a gente, Rui. Muito bom dia também, obrigado pela audiência. Marco Poli, obrigado pelos parabéns, Marco, também muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Marco Poli, que é diretor da Bilux. Bom, já são aqui quase 10h05, gente. Vamos iniciar oficialmente aqui a nossa apresentação, nossa live. Queria novamente dar bom dia a todos, dizer que nós estamos iniciando esse webinar onde abordaremos o papel fundamental das conexões elétricas na iluminação pública e apresentaremos algumas soluções para aplicação no presente e também no futuro. Eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Erley Gobi, sou editor da revista Lume Arquitetura, que é a principal revista de iluminação do Brasil, totalmente digital e de acesso gratuito, e eu tenho a honra de ser o mediador desse bate-papo. Eu aproveito para também apresentar os nossos palestrantes de hoje, que trarão aqui muita informação e conhecimento sobre esse tema. Gostaria de apresentar o primeiro palestrante, que é o Paulo Candura, formado em Engenharia Mecânica pela USP, e pós-graduado pela FGV em Administração da Produção e Operações Industriais, foi professor do curso de Capacitação para Gestores em Iluminação Pública do IZTEC-CESP, nas disciplinas Tipos de Projetos de Iluminação Pública e Plano Integrado de Iluminação Pública. Também é especialista em Iluminação Urbana e Esportiva, membro do IES, membro das comissões de estudos CE 34.3, Luminárias e Acessórios da ABNT, e da CE 34.4, Aplicações Luminotécnicas da CIE. Trabalhou por quase 20 anos no Departamento de Iluminação Pública de São Paulo, o ILUME, onde ocupou os cargos de diretor de materiais, diretor de manutenção e operação e diretor técnico geral. Desde 2013, é titular da Luz Urbana, empresa especializada em projetos de iluminação de interiores, esportiva e urbana, elaboração de planos diretores de iluminação urbana,
modelagem para PPPs e projetos de eficiência energética. Também foi o responsável técnico pela modelagem da engenharia para a PPP da iluminação pública de Teresina, que foi vencedora do prêmio PPP Awards 2019 como modelagem do ano. É autor de diversos projetos de iluminação urbana e esportiva de grande porte e também coautor do livro Iluminação Urbana. Que baita currículo, hein, Paulo? Muito bom dia. Bom dia, Rei, bom dia, Mário, Daniel, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, como eu já disse, muito obrigado pelo convite, pela Técnico do Brasil, a Lume Arquitetura, e vamos em frente aí na nossa live. Vamos lá. Também tenho o prazer de apresentar o engenheiro Daniel Segato, profissional com 10 anos de experiência em iluminação pública, telegestão, smart cities, sistemas de iluminação indoor, automação e novas tecnologias IoT, gerente comercial de representações e de contas-chave importantes, estruturador de negócios de iluminação pública em municípios, especialista em licitações públicas e PPPs. Atualmente é Key Account Manager e sócio da SBX Smart Engineering. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Erley. Mais uma vez, obrigado pelo convite da Lume, do Erley. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mário. E, como eu disse já no início, vamos falar de engenharia, né? Isso é muito bom. Muito bom. E vou apresentar aqui o nosso último convidado, que está conosco também, que é o Mário Adinolfi, diretor da Tecno do Brasil, filial brasileira da empresa italiana Tecno, especializada na fabricação de conectores elétricos. Bom dia, Mário. Bom dia para todo mundo, todos os ouvintes. Agradeço a participação. Vamos ter que estar no nível dessas duas feras, como Paulo, como Daniel. Vamos ver se tenho capacidade para estar nessa mesa. Sem dúvidas que tem. Bom, gostaria aqui de dar uma notícia para quem está nos acompanhando. Hoje nós iríamos sortear um conector da Tecno, o THB39A4AL. E quem quiser participar, né, para concorrer a ganhar esse conector, precisa marcar no Instagram, que está aqui assistindo, pode dar um print, pode tirar uma foto assistindo aqui a nossa live e postar nos stories ou no feed uma foto marcando os 4 perfis que estão aqui conosco hoje, que é o @Revista Lume Arquitetura, o @Tecno do Brasil, o @luzurbana.lighting e o @SBX_Eng, de engenharia, ENG, tá bom? No decorrer do dia, mais para o fim da tarde, no Instagram da Lume Arquitetura, a gente vai mostrar aqui o sorteado ou a sorteada nos nossos stories. Bom, gente, o tema do nosso webinar de hoje é a iluminação pública e as conexões elétricas, que são extremamente importantes para o bom resultado de um projeto. Mas antes de entrar efetivamente nas questões das conexões elétricas, é preciso falar sobre as responsabilidades de um bom projeto de iluminação pública. Daniel, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, eu vou ser muito específico no tema iluminação pública, tá? Acho que com a gravidade do tema iluminação pública, eu acho que todas as outras aplicações elas se encaixam debaixo, né? Quando a gente fala de iluminação pública, a gente está falando de um ente público, a gente está falando de dinheiro público, de dano ao erário, enfim, qualquer outra aplicação, seja residencial, comercial, enfim, qualquer absolutamente outra aplicação a gente consegue encaixar debaixo da iluminação pública, devido à gravidade do tema público, né? Enfim, quando a gente olha as licitações recentes de iluminação pública a nível Brasil, e a gente faz isso todo dia, 99% dos editais do Brasil de iluminação pública passam na minha mão, a gente vê um cenário catastrófico de falta de responsabilidades, falta de projetos, e isso culmina lá na ponta, lá no final da história, no dano ao erário, né? No não cumprimento da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, né? Então, a gente tem que colocar na cabeça, como gestor público,
como projetistas, como fabricantes de produtos para a iluminação, que o projeto luminotécnico é fundamental para qualquer desenvolvimento de projeto dentro do Brasil. Existem leis para isso, a 8666 exige projeto executivo de iluminação pública. O CREA exige profissionais, engenheiros, eletricistas, para assinar tais projetos que estão debaixo da BNT NBR 5101 de 2018, que está em revisão. É fundamental a responsabilidade técnica desses projetos. O que a gente vê a nível Brasil acontecendo? Uma prefeitura licita a compra de 5.000 luminárias LED de 50, 100, 120, 180 watts, e isso ela entende que é suficiente para ela fazer a substituição do parque de iluminação pública. Esse é um erro que os tribunais de conta estão apontando. Felizmente, a gente tem levado, né, os assuntos aos tribunais de conta dos estados, e os pareceres dos conselheiros têm sido favoráveis, porque efetivamente temos a 8666 a nosso favor e temos o CREA ao nosso favor. E a gente simplesmente pede a responsabilidade técnica dos projetos perante o CREA, e que o projeto efetivamente seja feito perante a 5101. E a gente tem conseguido essa vertente, né? A gente tem conseguido. O grande ponto, né, terminando a minha primeira fala, é a responsabilidade técnica de projetos de iluminação pública, que antes nunca veio à tona, não era necessário, hoje é extremamente fundamental. Eu tenho visto o CREA aqui no Paraná, né, onde eu moro, sendo muito ativo nos municípios, pedindo a responsabilidade técnica. Eu tenho visto municípios tentando burlar o sistema, colocando engenheiros civis para assinar projetos de baixa tensão, o que não é. Não é. Um projeto de 5101 não é um projeto de baixa tensão, é um projeto luminotécnico. E, enfim, o fato é que um novo cenário tem vindo à tona, um novo nível de responsabilidades com municípios tem vindo à tona. As PPPs já têm trazido isso nos últimos anos, né, um nível altíssimo de responsabilidades técnicas. Enfim, eu concluo a minha primeira fala dizendo que a responsabilidade técnica do profissional é fundamental para projetos de 5101. Ponto final. Muito interessante, Daniel. Bom, Paulo, você também está envolvido, né, e também esteve envolvido em diversas PPPs, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão das responsabilidades técnicas desses projetos. Bom, a gente tem um péssimo costume, e isso é talvez até cultural, né, que qualquer um pode fazer projeto, qualquer um. Eu tenho algumas discussões a respeito do projeto luminotécnico, porque isso não se ensina em universidades, e isso é questão de aprendizado pessoal. Iluminação é um assunto multidisciplinar, então dizer para A, B ou C tipo de profissional é meio complicado, mas dentro do que a gente tem hoje, a lei de licitações hoje, a 866, que foi modificada, você tem a opção de aderir ou não ainda, né? Tem um prazo legal para isso, mas ela exige que você tenha um projeto básico, um projeto executivo, e que esse projeto tem que atender as normas da BNT, se na falta dela por uma norma internacional, que era a questão do projeto em si, né, luminotécnico e elétrico. E tem isso, é uma falha, né? Muitas vezes se fala apenas do projeto luminotécnico, a iluminação não funciona por conta própria, né? Você tem, mesmo numa redução de carga, você deve informar isso, porque tem consequências adiante, né? No processo em seguida, mas em sequência. Mas também quero lembrar da questão da lei do consumidor, né? O consumidor obriga que o prestador de serviço, seja ele serviço puramente, mas também o fornecedor de materiais, ele tem que atender às normas da BNT, ou na falta da norma BNT, uma norma internacional. E, por outro lado, o exercício profissional dos portadores de CREA e CAL
exigem, obrigam que o profissional siga as normas da ABNT. E se não seguir, você é passível de responsabilidade civil e criminal a respeito de alguma falha que possa ocorrer no projeto. E é normal, né? É fato. Quando acontece alguma coisa, cai uma ponte, cai um prédio, o primeiro cara a ser responsabilizado é o engenheiro, o arquiteto. Isso não tem como fazer. E também nos projetos de iluminação, processos que envolvam a iluminação, também acontece a mesma coisa. No caso no caso aqui, pelo menos do CREA de São Paulo, existe um procedimento em que os engenheiros civis têm competência para fazer os projetos, né? Isso já é um caso que já teve ampla discussão aqui, mas até pela própria cadeira, pela própria tipo de curso, inclusive de engenharia civil, alguns engenheiros civis têm competência profissional para fazer isso. É o que difere de outros países, né? Por exemplo, em alguns outros países, a questão da iluminação, do projeto iluminatório é aberto para diversos profissionais na área de engenharia, independente da modalidade. Sobre esse tema, mais ou menos é isso, Lei. Depois a gente vai evoluindo nos outros aspectos. Sem dúvida, sem dúvida. E, Daniel, você também, né, como você disse, você trabalha aí com 90% dos editais de iluminação pública do Brasil. E, como você disse, é preciso ter toda essa questão de responsabilidade técnica, né? E que muitas vezes, como você mesmo comentou, não acontece. E, obviamente, quando não acontece, isso gera em problemas. Queria que você falasse quais são os principais problemas que você encontra nesses editais e se as conexões elétricas também fazem parte dessas dificuldades, ou, na verdade, a falta das conexões elétricas também fazem parte dessas dificuldades, né? Eu diria que é a falta, né? Porque, veja, existe eu vou ser muito transparente, existe uma questão de mercado agora, nos últimos anos para cá, que os fabricantes eles acessam os municípios. Ok, todo mundo pode fazer o seu devido trabalho e tentar vender o seu produto. Pois bem, então quando um fabricante de luminária acessa o município, se ele não tem um engenheiro, né, um profissional técnico, arquiteto, enfim, dentro do seu quadro, para fazer a devida avaliação, não só do produto que está sendo oferecido ao município, a luminária, mas de todo o contexto. Não é só trocar luminária. O grande fato hoje que a gente tem visto nos municípios é troca de luminária por troca de luminária. De que adianta trocar uma luminária aí, que vai girar na casa aí de uns 600 a R$1.000, aí, dependendo da potência, tira lá a lâmpada de sódio, a luminária de sódio, 250 watts, põe uma de 120, 150, sei lá, vai dar certo. É isso que a gente mais ouve. Não se troca o cabeamento interno que está lá fazem 20, 30 anos, 10 anos talvez. Não se troca os derivadores da rede de baixa tensão, que precisam ser trocados, né, periodicamente. Não se troca o braço, que muitas vezes é um braço lá dos anos 80, que já está depreciado, já não atende o padrão da norma, não vai colocar a luminária no ponto que ela precisa para ter o melhor rendimento fotométrico, ou seja, é simplesmente trocar luminária por trocar luminária. Então, voltando ao ponto, quando o município não tem um profissional, seja ele do próprio município ou contratado, que é o meu caso, eu sou contratado de municípios via licitação pública para ser o escritório de engenharia, né, ser os técnicos que fazem toda a estruturação do negócio do município, o município fica à deriva e cai, infelizmente cai na lábia do fabricante. Não na lábia, mas cai no convencimento do fabricante de simplesmente vender a luminária, sem olhar o contexto. O fabricante de luminárias é meramente o vendedor de aço, de cimento de um prédio. Ele faz parte de um contexto, ele faz parte de uma obra como um todo. Só a luminária não é o problema na iluminação pública. Então, voltando à questão do conector, quando a gente elimina essa primeira parte da minha fala, que a luminária não resolve todo o problema de uma cidade quando o assunto é iluminação pública, a gente vem
para aonde estão os problemas? E, gente, a maioria dos problemas estão nas conexões elétricas. De nada adianta, como eu disse, comprar uma luminária de R$600, de R$1.000, vezes 10 mil, 20, 30 mil luminárias. São obras mega milionárias. E a gente continuar fazendo charrua, né? Conector de torção lá dentro do braço, de nada adianta. De nada adianta. Os projetos que a gente tem feito aqui no escritório, como, né, na minha primeira fala no início da live, a gente bate muito forte na questão de responsabilidades. A gente entende que a responsabilidade da conexão elétrica adequada é minha, é do meu escritório. Se algum eletricista tomar um choque, se eu faço, né, deixo uma fuga de corrente no braço e eventualmente está no poste metálico, isso corre para a calçada, né? Fica ali fuga de corrente no poste, acessível para qualquer munícipe encostar. A responsabilidade é do engenheiro, é de quem assinou o projeto junto ao CREA. Eu vou ser indiciado criminalmente por conta disso. Então, é minha responsabilidade, é responsabilidade da minha empresa cuidar do quesito segurança na instalação de iluminação pública. Como eu disse, a gente sempre foca na luminária. E ok, a luminária tem que ter uma boa fotometria, uma boa eficiência energética, portaria 20, em metro, ok. Porém, a gente esquece que os eletricistas sobem no poste e fazem a conexão. Se não está instruído no projeto executivo, fazem a instalação com fita isolante, fazem a instalação com conector de torção. Vejam, o conector de torção pode ser feito via norma, mas deve, em altura, fazer instalação com conector de torção, deixar eles dentro do braço, é razoável? Ao meu ponto de vista, como engenheiro, como sócio de uma empresa de engenharia, não é razoável. Não é razoável porque eu sou o responsável técnico daquele projeto. Então, a gente tem usado conectores de alta performance, conectores de extrema profissionalidade, conectores muito profissionais, perdão, em que a gente garante que não haverá fuga de corrente no projeto que eu assino. Tá? Muito interessante, Daniel, porque realmente é uma responsabilidade muito grande, né? E vocês estão lidando com vidas, né? Então, uma fuga de corrente de iluminação pública não é uma coisa pequena, né? Não é um choquinho de dedo na tomada. Veja, eu fui para a questão da fuga da corrente, mas a gente pode nem ir para os finalmente, né? Para o caos, né? Terceira Guerra Mundial. Mas o simples fato da luminária desligar, por faltar uma fase, eu já estou deixando a cidade sem um ponto de iluminação. Tá? Eu já não ilumino uma parte da via. Posso não iluminar um cruzamento, posso deixar um ponto de ônibus sem segurança por falta da iluminação. Tá? Sem dúvida. São vários problemas que podem ser causados, né, por essa questão das conexões, né? E, Paulo, além disso, de tudo isso que o Daniel já comentou, né, de responsabilidade, de segurança também, obviamente, e de bom funcionamento dos sistemas de iluminação pública, também tem as questões das normas técnicas, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho quais normas precisam ser seguidas, e eu sei também que você está diretamente envolvido na elaboração da NBR 5101, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da questão das normativas e desse seu envolvimento na atualização e nessa nova normativa. Acho que você está mutado, Paulo. Está mutado. Na 5101, ela está sendo revisada, está em fase final para ser enviada para consulta pública, mas ela trata exclusivamente de projeto, ela não entra nesse aspecto elétrico. A única capítulo que é o capítulo, acho que é o capítulo 6, que é assuntos complementares, se toma o cuidado de manter o afastamento do braço da rede primária, os afastamentos conforme uma outra norma BNT, que trata dessa concessão de redes primárias, são os afastamentos de segurança por conta de formar arco elétrico.
Normalmente, o que se utiliza nas instalações elétricas é a NBR 5410, instalações de baixa média tensão, em que ela especifica toda essa parte de conexão, aterramento, toda a parte de segurança de instalações elétricas. Ela não se aplica hoje, ela também tem revisão, ela não se aplica hoje a instalações de iluminação pública. Mas é aquilo que o Daniel falou, né? Toda vez que a gente faz aqui na Luz Urbana o projeto, a questão do projeto, quando envolve o projeto elétrico, a gente segue algumas diretrizes da 5410 por uma questão de segurança, né? Você tem vidas envolvidas, não só nos serviços de manutenção, mas transeuntes, cidadãos que estão trafegando nas vias, que podem encostar acidentalmente ou usar como apoio postes metálicos ou outro tipo de equipamento de iluminação pública. É uma questão complicada, essa questão de segurança, aquilo que o Daniel fala. Hoje é muito difícil dentro do setor público você ter nas prefeituras, principalmente as pequenas prefeituras, que são a grande maioria. Já nas grandes você tem um déficit de material humano, de engenheiros, de técnicos. Imagine em iluminação pública, em iluminação, que é um segmento ainda muito menor, né? De conhecimento de pessoas que conhecem, então ficam suscetíveis a aquilo que o Daniel falou, da lábia do fabricante, e é diferente. Empresas de projeto procuram fazer projetos com qualidade de iluminação. Empresas que vendem luminárias, não posso generalizar isso, né? Mas o foco dele é vender o produto. Algumas trabalham mais sobre esse ponto de vista, algumas têm um outro cuidado adicional, mas hoje, com a tecnologia LED, você tem que tomar muito cuidado, né? As instalações hoje de iluminação pública existentes são ainda da época do vapor do mercúrio, os braços, né? Era um tipo de fotometria. Você usou esse mesmo braço para tecnologia vapor de sódio, outro tipo de fotometria. Agora está usando o mesmo braço para o LED, que é outra distribuição fotométrica. Então, quando se fala em retrofit de iluminação, não é só apenas a luminária. Você tem todo um sistema a ser verificado, né? Luminária, braço adequado para ter o máximo de rendimento do projeto luminotécnico. A norma 51 ela tem hoje parâmetros, índices de eficiência energética que são citados na norma, né? Você tem a questão de trocar o cabeamento, a questão das conexões, e principalmente a questão da conexão com a rede elétrica, que é a conexão que está ao tempo. E que a maioria do pessoal prefere fazer a tradicional charrua, né, que é aquela torção de fio, né, e faz o fechamento com fita isolante, fita de alta fusão. E que sempre se procura a solução mais barata, não mais tecnicamente adequada, né? E eu falei outro dia numa live, você tem que pensar muito claro naquilo que você está fazendo, porque é um projeto com várias deficiências sob o ponto de vista que te trazem problema de eficiência energética, seja na conexão, no braço não adequado para um projeto luminotécnico eficiente. Isso é um investimento inicial um pouco elevado, mas a conta de energia pinga todo mês durante muito tempo, né? Então, tem que saber avaliar isso, e pouca gente faz essa engenharia financeira, até por falta de material humano. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, né? A gente vive essa questão dos editais. Hoje você vê editais, eu pode até dizer isso, talvez mais propriedade do que eu. Não acompanho isso eu diretamente, mas os editais hoje são editais carimbados para um determinado fabricante. Sim, sim. Foge um pouco a questão da técnica, né? Foge da questão técnica. Agora quem está mutado sou eu, desculpa. Infelizmente, né, isso deveria ser algo levado muito mais a sério, né, essa questão de conexões elétricas, e de instalação, e de projeto, e de tudo bem pensado para que todo o sistema rode redondo, né, e que seja o melhor possível, obviamente, para o município, né, como o Paulo falou, projeto mal planejado, a conta energética durante 10, 15 anos, aí hoje com LED, 10 anos pelo menos, o payback desse investimento inicial vale muito a pena, de um projeto bem feito.
Claro, sem dúvida alguma. Bom, Paulo, você, nessa última resposta, você comentou um pouquinho sobre as questões das conexões elétricas, né, nesses projetos. E eu sei que você teve um pequeno problema, né, nessas questões de conexões de um projeto que você fez no Jardim Histórico da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, e inclusive foi publicado na edição 87 da Lume Arquitetura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses problemas que ocorreram por lá e como é que você resolveu isso. Bom, eu não posso dizer que ocorreu realmente um erro. O fato é que a licitação da Casa do Barbosa ela foi picada, ela foi dividida. Então, tinha uma empresa que fazia instalação elétrica, tinha a empresa que fornecia e instalava as luminárias, que foi, no caso, a Luz Urbana que fez. O grande problema que a gente tinha era de como, primeiro, instalação, boa parte, bom, são os jardins históricos, tinha envolvimento de fã, tinha uma série de prerrogativas e requisitos a serem cumpridos. É um local em que você é sujeito à inundação, embora tenha sido feito todo um tratamento de drenagem. Quando chove muito lá, inunda d'água. Então, você tem uma série de projetores embutidos no solo, de instalações subterrâneas de iluminação, e é um caso meio híbrido de instalação interna com instalação de iluminação pública, ali até foi enquadrada como iluminação pública. E você ficava ficava com esse problema das conexões. Inicialmente, a gente tem todo um tratamento para fazer, porque o tiro de solo não é um tipo de equipamento muito fácil de lidar, principalmente com relação à penetração de água, né? Você tem a questão do fenômeno de capilaridade nos cabos que normalmente vêm com o equipamento, então você tem que fazer todo um sistema de bloqueio disso. Que experiência de anos a gente tem que conseguiu resolver esse tipo de problema. Mas aquela era inicial, a conexão inicial era aquela tradicional. A gente usa alguns conectores especiais com capa isolante e ainda tomava o cuidado de revestir isso de fita isolante, fita autodifusão. Então, era uma conexão muito boa sob o ponto de vista de conexão, né? Eu tinha um problema de conexão, mas tinha um grave problema que era da manutenção. Quando era da manutenção, era um pipoco, né? Porque você ia lá, você tinha que perder aquele material que você utilizou, porque são produtos com uma capa gel, com um gel isolante. Toda vez que você abriu, utilizou, não tem mais como reutilizar. Então, isso era o grande problema que a gente enfrentou e que depois, conhecendo o Mário nos cedeu alguns equipamentos, alguns conectores da Tecno, e não vou ter grata surpresa, mas a gente ficou muito feliz com o resultado. Primeiro, por conta da facilidade de instalação, da facilidade de manutenção. A gente teve um problema com os equipamentos, uma falha de lote nos drivers, a gente teve que fazer uma substituição em praticamente 3 etapas. Então, a gente verificou, e isso, se você faz aquela brincadeira, mas vamos ver como é que está a conexão, vamos trocar dali, vamos fazer assim, estava perfeito, sem problema algum. O sistema do conector da Tecno, você também elimina esse problema da capilaridade também. Então, a solução foi essa. A gente teve o problema e a solução foi isso aí. Legal. E no papo que a gente teve ontem até, né, você chegou a comentar sobre a importância da qualidade técnica e de materiais desses produtos, né, para que, como você disse, em caso de manutenção, ou em caso de precisar desmontar uma peça, trocar um driver, ele precisa ter essa resistência, ele pode ser utilizado novamente, né, você tira, faz toda a manutenção e coloca novamente, e sobre também a resistência, né, o tempo de duração, que também acaba aumentando a vida longa do seu projeto. Quando a gente tinha somente as luminárias de tecnologia de descarga, né, vapor de mercúrio, principalmente vapor de sódio, vapor metálico, com o advento das luminárias integradas, e que você tinha o equipamento auxiliar, né, que dá partida na lâmpada integrado à luminária, você tinha uma série de conexões lá dentro. Você tinha o reator
capacitor ignitor num chassi, num kit, que chamava kit removível, e lá tinha uma série de conexões. E o grande problema que se tinha é a qualidade do material dessa conexão. Então, muitas vezes, e falha de conexão é assim, custa um conector, custa R$2, R$3, R$4. Pô, mas quanto custa uma intervenção? Olha o dor de cabeça que uma falha de conexão dá numa lâmpada apagada na rua, que pela falha da conexão você pode até danificar o equipamento, né? A intervenção, quanto custa, não é barato isso. Então, a qualidade do material é muito importante, né, para que você não tenha corrosão. Conexão, corroeu, acabou o trabalho de conexão, né, o tráfego de corrente elétrica fica bem prejudicado, né? É um ponto até de aquecimento e outros problemas que tem. O que me chama muito a atenção nos equipamentos da técnica, até usei um termo chulo ontem, né? Ele vou até repetir aqui, né? Não é qualquer Zé Mané faz, utiliza, assim, mas é um sistema muito interessante, porque ele é parecido, você abre o saquinho, você vê aquele monte de peça, putz, mas é um sistema Lego. A gente fez um treinamento com a equipe, instalou, quando a gente voltou para fazer outras, que eu falei, várias etapas na Rui Barbosa de manutenção, era perfeito. Então, assim, é um equipamento te assusta inicialmente, mas ele é muito fácil de lidar, muito fácil de montar. Qualquer treinamento básico, lógico, em todo e qualquer tipo de serviço, a pessoa que trabalha, o teu colaborador, ele tem que ser cuidadoso, né? Não adianta ter treinamento e não ser cuidadoso, porque nada dá certo, né? Mas é um conector muito fácil de se trabalhar, de montar, de manter, liga e desliga. E queria até abordar uma outra coisa, né? Ele é bem esbelto. Quando você trabalha com iluminação de destaque, somente fachada de edifício, que você tem os cabos externos, ele é de um tamanho tão compatível, tão discreto, né? E você consegue esconder ele na fachada. Então, não precisa fazer como antigamente, fazer uma caixa de passagem para fazer a conexão, ou aquele remendo de fita isolante, que é um negócio que vai soltando com o tempo. Fachada de edifício é uma coisa que tem que ser bonita, não só acesa, não só iluminada no período, mas durante o dia tem que ter um aspecto de qualidade de instalação, e o conector da técnica permite esse tipo de qualidade de apresentação. Muito legal. Bom, vou pedir até Paulo, Daniel e Mário um minutinho aqui, porque a gente tem um vídeo, algumas partes de um vídeo que eu gostaria de mostrar exatamente que exemplifica isso que o Paulo comentou, né, da questão de proteção mecânica, de anticapilaridade e todas as características técnicas desses produtos, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou mostrar esse videozinho, vamos lá. Existe algum conector que atenda a todos eles? A resposta é sim. Nesse vídeo vamos mostrar todos os incríveis testes práticos que fizemos no conector THB 391 da Tecno do Brasil, que é pequeno no tamanho, mas gigante em desempenho. O conector THB 391 é fabricado em material livre de halógeno, sem silicone, contatos em cobre niquelado, faixa de temperatura operacional de menos 40 a mais 125 graus Celsius, submersível e resistente à pressão de água, compacto e versátil para uso mesmo em pequenos espaços, resistente aos raios UV, sais, amônia, fertilizantes, além de ser totalmente reutilizável. Para o mecânica. Resolvemos então colocar o THB 391 em uma prensa hidráulica. É evidente que nesse caso estamos submetendo o conector a esforços muito maiores do que ele sofreria em condições normais. Porém, a pressão de 1 tonelada concentrada na parte central deformou, mas não foi capaz de destruir o conector ou desfazer a conexão elétrica. No item Nesse caso, o THB 391 atende facilmente, sendo muito fácil o acesso à conexão. No item 6.2, testar o THB 391 na nossa máquina de corrente. E após ser submetido a um valor acima de 200 amperes, tivemos a destruição total da isolação do cabo, que nesse caso era de 3 vezes 1,5 milímetros quadrados, mas o THB 391 permaneceu praticamente intacto.
E eu confesso que foi um dos testes mais surpreendentes que já fizemos aqui no canal. Em conexões, podemos ver claramente que os prensa-cabos existentes nas duas extremidades do conector asseguram que a tração não fique sobre as conexões. Dentro do conector. Resolvemos então testar esse conector imerso em água sanitária, em um bloco de gelo e em altas temperaturas, sem qualquer alteração na parte interna. Além disso, no caso da intervenção na conexão. Bom, como eu disse, eu passei alguns pedacinhos do vídeo aqui, acho que deu para notar, né, algumas características técnicas do produto. Acho que talvez o Mário até pudesse falar um pouquinho melhor sobre isso, né, Mário? Verdade, agradeço. Este vídeo teve o objetivo principal de mostrar que os conectores conseguem acompanhar todos os itens da norma. Neste caso, estamos falando da NBR 5410, que é a norma MAE, fundamentalmente para a instalação elétrica. E como falava também o Paulo, é a norma que todo mundo, independentemente se a 5101 não comenta desta aplicabilidade de 5410, fundamentalmente, se você faz uma instalação elétrica, agora que é iluminação pública, ou que seja um outro tipo de instalação elétrica, de façada, qualquer coisa, a responsabilidade recai na NBR 5410, que é uma norma dita, para mim, que já não sou brasileiro, é uma norma fantástica, uma das melhores do mundo, que vem direto da uma norma internacional, tanto americana quanto europeia, pega os melhores das duas normas. Então, seguir essa norma significa ficar sossegado que a instalação, ou que todos os aspectos sejam cuidadosamente curados. Então, é uma norma excelente, a norma 5410. Não tem nada menos de uma norma internacional. E o conector, nesse caso, os aspectos do conector foram feitos para verificar se está alinhada com a norma. Então, independentemente de qualquer tipo de certificação, também a Tecno tem as certificações, a Tecno é sempre preocupada em demonstrar que, além da certificação, nós conseguimos chegar até mais. Vamos conseguir chegar a explicar cada item da norma e atender cada item da norma. Então, foi pensado, não por mim, esse tipo de vídeo, que acho que dá uma explicação muito clara do que pode fazer, ou de que pode ser feito com o conector da Tecno. E coisa é que, claramente, para fazer tudo isso, como falava o Paulo, só pegar um gancho, você tem que ter uma abordagem completamente diferente no tipo de materiais utilizados para criar o conector. Então, os materiais e a estrutura de fabricação do conector faz a diferença entre, depois, o efeito no campo desse mesmo conector. É isso que poderia comentar. Depois poderíamos explicar melhor o tipo de material, as aplicações e os testes que vêm já do material, da matéria-prima com a qual o conector é produzido. Legal, Mário. Realmente, esse vídeo é muito interessante, que mostra, assim, na prática, né, tudo que o Paulo e o Daniel comentaram aqui de importância, de como
um produto de qualidade vai assegurar uma conexão elétrica O vídeo confiável. completo, que nós não tinha tempo, desculpe te cortar, Erlei, Não, imagina. ele pega arrisca todas as normas, todos os itens da norma 5410, então ele dá um respaldo de tranquilidade para um instalador, cioè um engenheiro que faz um projeto, um instalador que segue, arrisca a norma, pode estar sossegado, que não vai ter nenhum tipo de problema, e voltamos à responsabilidade civil penal que vai ter o engenheiro, que, no meu parecer, tem que ter. Cioè, ele assina um projeto e, como assina o projeto, tem que ser responsável do que ele estudou. É a mesma coisa do médico. Ele assina uma receita e é responsável para recetar o remédio para o paciente. Não, sem dúvidas. Muito legal. E, bom, acho que eu queria fazer mais uma perguntinha. Na verdade, não é nem uma pergunta, né? Eu queria agora passar para mais um case do Paulo, né? Que foi a questão do case da modelagem da engenharia para a PPP de Teresina. Inclusive, foi vencedora do prêmio PPP Awards 2019, como a gente comentou, né? Quando eu passei o currículo do Paulo. Ela foi vencedora como a modelagem do ano, mas eu queria que o Paulo falasse que, apesar desse prêmio, né, esse projeto não foram só flores, né, Paulo? Sei que também teve alguns problemas aí com conexões elétricas e, obviamente, como o nosso tema da live é esse, hoje eu queria que você falasse um pouquinho o que ocorreu nesse projeto. A questão toda é uma questão muito cultural, né? Todo esse processo envolvendo PPPs no Brasil, principalmente dos grandes estruturadores, BNDES e Caixa. O BNDES foi o primeiro a fazer esse tipo de estruturação. Eles ouviram muito o mercado, né? E o mercado, inclusive, tive presente no Rio de Janeiro, conversando com a equipe do BNDES. E vai muito naquilo que o Daniel colocou, né? Posição de... Pode dizer, eu não quero generalizar, mas a posição do fabricante de luminária, que é o principal item de uma modelagem de PPP, né? É uma posição um pouco, vamos dizer assim, usar um termo egocêntrica, né? Ele pensa naquilo no produto dele. Vai para entender o produto dele, esquece outros aspectos. Então, quando começou a modelagem, primeiro, foi uma das primeiras modelagens juntos com Porto Alegre, e eu fui procurado meio na Bacia das Almas para, de certa maneira, salvar o projeto de Teresina. E uma das primeiras, assim, primeiro, eu tenho 20 anos de experiência no departamento de iluminação pública, sei como é que funciona a administração pública, sei os problemas, como é que funciona o sistema de iluminação pública, não só na questão de manutenção, de retrofit, como na questão de expansão. Então, a primeira coisa foi colocar os parâmetros como isso deveria ocorrer, e, particularmente na questão das instalações da unidade de iluminação, eu bati muito firme na questão dos conectores, né? Porque a primeira coisa que eu fiz foi uma tabelinha da taxa de falha e incluir conexões. Já tinha lá luminária, LED, drive, papapá, telegestão, relé, porque às vezes não era 100% da gestão, vandalismo e conexão. Mas por que conexão? Da maneira como o pessoal faz hoje, que pega aquele conector lá de parafuso fendido, lá, split bolt, que está na rede, ele corta o fiozinho existente lá, que está lá uns 50 anos. Aquele fio estava pendurado quando foi iluminado, quando o cavalo chegou para fazer a festa à noite, quando o cavalo chegou no projeto. Está lá ainda. Lá. É aquele mesmo. O cara corta, faz a churrasinha, pega uma fita isolante, marca de quinta categoria, que veio compra um saco de 50 fitas por R$5, passa ali. Né? Primeira chuva que tem é que já começa a desenrolar aquilo lá. E é um problema sério, né? É uma falha muito grande, compromete o equipamento, você tem uma questão de manutenção envolvida nisso. Então, a primeira coisa foi isso, e também foi, basicamente, a questão da rede aérea, que a gente tem praticamente 90% das instalações de iluminação pública são essas. Tinha a questão das iluminações de destaque, onde a gente tinha um problema de conexão, de facilidade de instalação e retirar, né? Manutenção, substituição do equipamento. Embora o LED tenha vida, mas
longa, mas estão sujeitos a falhas, e fazer intervenção em fachada, principalmente quando é bem tombado, putz, você não pode, o camarada tem que ter... Ele tem que estar mais protegido do que o pessoal da área médica dentro do hospital, né? Ele tem que estar com um monte de luva, porque não pode sujar, não pode estragar a fachada, tal, um monte de coisa. Então, você tem que tomar cuidado de fazer uma coisa que seja rápida e fácil. E outras questões eram instalações exclusivas de iluminação pública, basicamente composteamento, rede subterrânea, em que, se a gente já tem o furto de cabo na rede aérea, imagine na rede subterrânea, que você não precisa subir ficando pendurado numa escada, né? Então, normalmente as conexões são feitas de uma configuração que é feita dentro da base do poste, ou quando é a base, ou quando ele é engastado próximo, né? Uma caixa de passagens lacrada e bem enterrada. Mas isso custa, né? Remover um poste por conta de uma conexão, gente, isso é caro, isso é uma rede aérea, imagine. Pô, derrubar um poste, isola a área, uma equipe só para isolar, uma equipe para... É um puta de um problema. Então, é um investimento necessário que te traz segurança, né? Aliás, nesse ponto, a Prefeitura de São Paulo sempre foi muito conservadora, né? Na questão de ser tradicional, procurar fazer uma coisa duradoura, né? Nesse ponto, porque não tem que se preocupar muito com, vou gastar isso. O problema é como você vai gastar durante o tempo, manutenção, que é o que custa da para frente, né? Fazer é fácil, manter é abacaxi. Mas nessa questão foi um paradigma, na questão da voltando para a prefeitura, já foi um paradigma porque foi a primeira vez que alguém colocou esse item de uma maneira muito pontual. Assim, olha, isso tem que ser feito, tem que trocar tudo. A gente tem que ver como é que vai fazer a questão também do aterramento, que na época ainda não tinha a portaria, a resolução 888, né, que definiu um pouco mais como é que é a relação prefeitura com a distribuidora de energia. Mas foi um paradigma e tanto que isso se tornou corrente nos projetos, não só do BNDES, como depois da Caixa, e que não é ponto mais de discussão, né? Aliás, quando você vai para uma prefeitura, uma determinada prefeitura que tem um corpo técnico, que é no Paraná, que tem um corpo técnico bom, o pessoal entende, trabalha na área há muito tempo, na hora que viu, pô, alguém está falando a mesma língua, né? Não era qualquer um. Então, isso é muito importante. Gente, na casa da gente, a gente tem muitas vezes tomada e plug que você conecta lá. Quantas dessas tomadas desse plug que a gente vai, compra, escolhe o mais barato e começa, mal usou, já está amarelando porque está aquecendo. Imagine numa rede que funciona todo dia, 12 horas por dia, faça chuva, faça sol, sujeito a uma série de questões de intempéries, de meio ambiente. Tem que ser uma coisa boa e de qualidade. Sem dúvida. Bom, vou pedir aqui um minutinho só para a gente dar um recadinho aqui. Primeiro, eu queria falar com a audiência, né? Gente, aproveitem os nossos palestrantes aqui, mandem suas perguntas, suas dúvidas, para a gente fazer aqui as perguntas para eles no final, tá? A gente já tem uma aqui da Elaine, que quer saber sobre um tipo de conector. Perguntarei para eles no final. Elaine, quem tiver mais dúvida, mais qualquer questão aí, manda para a gente, que a gente vai fazer essas perguntas. E dar um recadinho novamente sobre o sorteio do conector THB 391A4AL, que a Tecno está oferecendo para a gente aqui hoje. Quem quiser participar do sorteio para concorrer, né, para ganhar esse conector, precisa marcar, fazer uma postagem no Instagram, marcando @revista Lume Arquitetura, @Tecno do Brasil, @luzurbana.lighting e @sbx_eng, de engenharia, tá bom? No final do dia a gente vai sortear esse conector aí nos stories da Lume Arquitetura. Bom, agora a gente tem, eu queria que o Mário, montou uma apresentação, né, Mário, sobre alguns produtos voltados para a iluminação pública. A gente diz do futuro, né, mas na verdade já nem é mais o futuro, já é o presente, essa questão de smart cities, né, Mário? Então eu queria que você ficasse à vontade aí para apresentar. Eu montei uma apresentação sobre a Tecno em geral. Falo também de um assunto que o Paulo tocou, da capilaridade, e os últimos slides quero dizer a tendência do mercado, nesse caso, na parte da coisa. Então, vou compartilhar nesse momento a tela. Fique à vontade.
Você me fala quando você ver a tela. Estamos vendo perfeitamente. Ah, estão vendo. Então, eu vou ampliar para a apresentação. Então, a Tecno, como estamos conversando, é uma especialista de conexões de baixa tensão, de produto de baixa tensão, e com vários tipos de características de IP68, IP69K, IP66, dependendo do onde vamos fazer a instalação onde vamos fazer a conexão e que tipo de problemática pode ter a instalação, e como também de submersão permanente na água. E temos a variedade da gama em emenda, que no Brasil não é muito percebida, que seria criar uma emenda fixa, cioè no sentido que pode ser reutilizzata, reispezionata, mas tendenzialmente não se desconecta todo dia. Depois tem muito mais utilizado na parte industrial, a parte desconectável, e pode ser tudo isso aplicado diretamente na luminária ou no painel utilizzato. E utilizza uma tecnologia, e aqui vem o discurso do Paulo, uma tecnologia di comodagem, onde nós injetamos junto a parte de borracha com a parte de plástico, assim dà maior resistência, não dá vazamento e de uma redução e instalação rápida das peças. Podemos instalar caixa de derivações diretamente no subsolo, não precisamos de caixa de passagem, fundamentalmente. Então, evita em uma iluminação de façada, elimina toda a parte de conexões evidentes e pode ser instalado diretamente em um corpo de uma luminária, a segundo de como é criada a luminária, e pode conter toda a parte de eletrônica da luminária mesmo. As aplicações podem ser tanto no poste em cima da luminária, no meio do poste como inspeção, ou no fundo enterrado como conector de emenda de derivação. E no caso da luminária, eu posso ter o conector diretamente já instalado com a luminária, então não preciso, a luminária fica hermética. Posso ter o conector como rabicho, então como conector de emenda que sai da luminária, no caso da opção 2. E em todos estes casos, nós podemos fazer iluminação pública de rua, túneis, e ter garantia de uma conexão perfeitamente adaptada. Os conectores são rápidos para fazer a instalação, são uma longa resistência ao tempo e à água. E fizemos várias aplicações na Itália, na Europa. Na verdade, temos também aqui no Brasil. Por exemplo, esta aqui, eu sempre pego o gancho de falar destas situações que aconteceram em Roma, porque essa conexão em Roma permitiu de reduzir enormemente o custo de manutenção tanto da luminária quanto de saída de equipe. Porque você chega no poste e uma só pessoa consegue desconectar, reposicionar a nova luminária em um tempo 10 vezes menor que o atual. No sentido que se você tem uma conexão normal, precisa mais ou menos 30 minutos, e uma conexão desse com 7 ou 8 minutos, você consegue mudar o corpo de iluminação e ter a pessoa em segurança e, como última coisa, fundamentalmente, você reduz a quantidade de pessoas que precisa para subir em cima do poste. Temos iluminação túneis, que são ambientes bastante agressivos, e também chafariz. E, neste caso, pego um outro gancho do Paulo sobre o tamanho.
você vê aqui que esse conector, fundamentalmente, é um tamanho de €1. E ele pode ser encaixado embaixo de qualquer tipo de luminária embutida no solo. Ou de wall wash, diretamente fazendo a conexão dentro da estrutura que você cria do wall wash. Ou dentro de uma arquitetural, fundamentalmente, ou paisagista, de paisagismo. Como queria explicar, os nossos conectores poderiam sair diretamente da luminária e evitar a presença do pressacavo, dando maior segurança e estanquidade à mesma luminária. O tamanho, você pode ver, esses são tamanhos reais, porque você vê na imagem, então estamos falando de R$1 a largura deste conector, como estamos falando, neste caso do pequeno, do 381, estamos falando do conector da largura de uma caneta. E cabe em todos os tipos de poste, seja apertado ou não, e todo tipo de braço, e também a corredo, cioè junto com a luminária, diretamente si pode encaixar dentro os encaixe feito, neste caso, feito ad hoc para a luminária. Luminária de muro, esse se encontra muito em piscinas, esse tipo de instalação. Luminária contínua para wall wash. Situações de temperatura entre menos 40 graus e mais 125 graus. E, tirando um outro gancho, essa é uma aplicação de uma iluminação com alta umidade, constante e com DMX, então com parte de eletrônica dentro de controle da luminária. Porque uma coisa que gostaria de lembrar é que o Paulo deu a cena também, o Daniel, hoje não estamos mais na frente de um componente elétrico normal. Hoje estamos na frente de um componente eletrônico. Hoje, mais para frente, hoje, como mais para o futuro, a luminária é como se fosse um tablet, com todo o circuito eletrônico. Então, temos que ter a mesma cuidado quando vamos embutir ele no muro, quando vamos embutir ele no solo, fundamentalmente. E falando de capilaridade, o que é a capilaridade? É a condensação que acontece dentro do cabo. Quando você não tem um conector adapto anti-condensação, esta quantidade de água, de umidade, sobe até o aparelho eletrônico. E quando você tem um conector com anticapilaridade, a capilaridade, o cabo não percebe a sucção da umidade, então a umidade não caminha dentro do cabo e não chega até o aparelho. Este tipo de conexão é feito, essa barreira de condensa é colocada dentro do conector da Tecno ed è chiamato, neste caso específico, X-Dry, che in inglese è extra secco. E tanto na conexão de derivação quanto na conexão emendareta. Todos esses conectores são 100% testados, cioè non sai nada da fábrica que não foi testado. A conexão pode ser também X-Dry, mas plug socket, neste caso. Evita a condensa dentro do aparelho. Temos aplicações em chafariz, como comentavam os Paulo e Daniel, e por que nós conseguimos dar esse tipo de segurança? Porque, fundamentalmente, nós usamos o polímero 66 carregado a fibra de vidro, uma percentual de fibra de vidro adequada para dar uma resistência ao plástico, e é uma fibra de vidro resistente à normativa UL 94 V2V0, o que significa que você consegue dar fogo
ao conector e ele se encolhe, então não propaga chama, se encolhe ad uma temperatura de fogo vertical de 850 graus e horizontal de 960 graus. É livre de halogênio, então significa que dentro da aplicação de túneis não tem nenhum tipo de problema com halogênio, e com ausência de enxofre, porque não complica, não reage com a parte eletrônica de uma luminária. É testado por ambientes salinos, aqui no Brasil tem muito, é muito importante, é testado por resistência mecânica. Todo mundo, olhando o conector, acha que ele é frágil algumas vezes. Em vez do conector tem uma resistência IK08, você pode pular em cima do conector e ele não vai quebrar. A imagem, nesse caso o vídeo de 1 tonelada, explica claramente, ali estamos aplicando muito mais que no IK08, explica claramente a resistência devida ao tipo de material. Então, você tem um material, uma matéria-prima de alta qualidade, e o passo sucessivo é que quando você coloca essa matéria-prima dentro de uma produção, você tem que restabelecer as condições optimais que o fabricante da matéria-prima te dá para que você possa produzir o melhor conector. Não adianta você comprar uma matéria-prima, estocar ele em uma parte úmida ou aberta e depois usar ele em uma máquina, porque ele absorveu uma quantidade. Então, você tem que repegar essa matéria-prima e tem que colocar ela em uma situação optimal para a produção. Esse é um processo produtivo completamente diferente. Então, não adianta ter só a matéria-prima. Precisa ter a matéria-prima de alta qualidade, que te garante uma tendência de resistir a situações externas extremas, mas tem que ter uma produção que permite que essa matéria-prima seja trabalhada e operada a condições optimais e dá o produto final ótimo. Falando do futuro, esses são cases de situações de aplicações em caixa de passagem subterrânea, pode ser também aérea, não muda nada, onde depois de 9 meses a aplicação do conector resulta, o conector interno resulta como se não fosse passado em 9 meses, fundamentalmente. Temos caixa de passagem, aplicações de vários gêneros. Essa é a quantidade de empresas que usa esse tipo no mundo, usa esse tipo de conectores. Uma muito importante que queria conversar é que hoje a Tecno está aplicada, já tem o primeiro nível de conector, level 1 de conector, já são presentes no mercado, verdade, já são presentes no Brasil, porque nós temos toque desse tipo de produto, então temos disponibilidade a Brasil desse produto, mas o segundo nível desse produto é criar esses conectores com tecnologia IoT que vai além da luminária, porque ele pode dirigir, pode controlar a parte de iluminação, pode controlar a ligação, desligamento da luminária, como pode controlar sensores de qualquer tipo, de chuva, de presença, de armas, de estacionamento, mas não vai mais no corpo da luminária, mas vai fundamentalmente na parte de conversão. Esse é o desafio de todo o mercado para o futuro, para o próximo futuro, no caso do IoT. E nós já estamos, nesse sentido, desenvolvendo, já desenvolvemos, pensa na Europa, com parte de IoT que é carregada em cima do conector e tem parcerias com multinacionais famosas também no Brasil, que é presente também no Brasil.
Então, todos os conectores vai ser vai adquirir uma nova gama de aplicações de IoT, tanto do Lighting quanto do outro tipo de gestão, que não é Lighting, mas pode ser sensores de qualquer tipo, que pode estar em cada poste, ou câmeras, ou qualquer tipo de funcionalidade, fundamentalmente. Esta era a minha apresentação, espero de ter sido sucinto, fundamentalmente ter dado uma visão do que é a conexão hoje e do que vai ser ainda mais a conexão no futuro. E uma coisa importante é que pego de outro jeito o gancho do Daniel e do Paulo. Hoje não estamos mais trocando uma luminária a sódio, a vapor metálico, com outra luminária, mas estamos trocando um sistema com outro sistema. O técnico de engenharia de produção de uma empresa de iluminação no passado era engenheiro mecânico, hoje é um engenheiro eletrônico. Só essa mudança já deveria dar o senso da enorme mudança do mercado, no caso da iluminação. Agradeço. Muito interessante a apresentação, Mário. Muito obrigado. Eu acho que os produtos são interessantíssimos. E eu queria até que o Paulo e o Daniel comentassem, né, um pouquinho sobre essa apresentação, no sentido de como esses conectores, né, toda essa tecnologia apresentada pelo Mário, podem ser aplicados nessas novas aí licitações de iluminação pública e PPPs. Como vocês veem isso? Até, não sei se no Brasil já existe alguma PPP voltada para Smart City, nem que seja alguma cidade pequena que estão pensando em fazer algo do gênero. A questão de Smart City precisa dizer o que você quer definir como Smart City, né? Mas ainda a gente carece de um pouco de uma legislação um pouco mais definida a respeito do que se pode usar o sistema de iluminação pública dentro do contexto completo de Smart City, né? A própria iluminação pública com telegestão já é, de uma certa maneira, Smart City. A questão é como usar a própria tecnologia de tráfego de dados para utilizar em outras funções, né? Isso é uma coisa que tem que ser ajustada, a legislação adequada. A gente está muito embrionário nisso. Agora, com relação aos conectores, eu já falei das questões, a gente indica, sinaliza esse tipo de conexão, né? Referencia. Eu posso dizer que hoje a gente tem um conector no mercado que resolve uma série de problemas históricos que a gente tinha de conexão, principalmente em questões de instalações subterrâneas. Dos outros, se torna uma questão muito fácil, para quem muito fácil. A gente na prefeitura de São Paulo tinha essa mentalidade de tudo ser feito de maneira rápida e muito seguro. Tudo que era com conectores era uma linha derivada da linha automotiva, muito diferente dessa da técnico muito mais evoluída, muito mais técnica. Lógico, estou falando de questão de 15 anos atrás, mas eu acho que o caminho é esse: você ter soluções de fácil manutenção, segurança de conexão, não só pela questão elétrica, mas todas as questões de estanqueidade, capilaridade, os graus de proteção envolvidos nas conexões. Nós hoje temos um produto no mercado que atende aquilo que a gente precisa. É isso o meu comentário. Sem dúvida. Pegando o gancho do Paulo, eu vou fazer uma conclusão operacional, né? Como eu já disse, eu faço projetos de iluminação pública, né? Sou contratado de municípios, e nos nossos projetos a gente não só indica
para qual luminária a cidade XYZ precisa trocar, né? Mas todo o modelo de como que deve ser feito. Então, os conectores que o Mário apresentou, principalmente os desconectáveis, né? Estou falando de iluminação pública, tá? Especificamente de iluminação pública. Principalmente os conectores plug desconectáveis são ali, basicamente o macho e fêmea, né? Você dobra ele, puxa, ele desconecta. Para iluminação pública, a gente tem especificado, inclusive o nosso último grande projeto, foram cerca de 10 mil e poucas luminárias com esse conector, em que a gente indica no projeto executivo, no projeto básico, que o chicote elétrico ele deve ser feito em bancada, ele não deve ser feito em altura. Veja, o eletricista, ele já está em altura. Ele está de 7 a 10 metros de altura, dependendo do posteamento. Ele está com uma luva grossa na mão. Como que efetivamente ele faz a conexão em segurança? É muito difícil. Ou ele tira a luva em altura, ou ele faz uma conexão ali que, enfim, né, faz uma torção, faz uma charrua, enfim. Como responsáveis técnicos dos projetos que assinamos, a gente obriga, e eu como responsável eu posso obrigar, a gente obriga o eletricista a fazer o chicoteamento elétrico em bancada, ou seja, ele faz o chicote, faz a conexão, tira, desmonta todo o ponto, coloca derivador cunha na ponta do chicote, passa por dentro do braço, né? Acessa a rede de baixa tensão, coloca os derivadores, troca o cabo, fica a ponta, né, do conector. Do outro lado nós temos a luminária, ele parafusa não, né? Primeiro faz a conexão da luminária, parafusa a luminária no braço e encerrou a instalação. Não há risco elétrico com esse procedimento, né? Todo o procedimento elétrico de conexões ele foi feito em bancada. Quando ele sobe em altura, ele simplesmente faz conexões, ele não mexe no encabeamento, em conexões, ele simplesmente conecta, agiliza a instalação, facilita e principalmente traz segurança para o meu projeto. Voltando ao primeiro ponto do início da live, a segurança, a responsabilidade, quem que pode responder judicialmente, criminalmente por algo que pode ocorrer? A minha empresa, eu. Então, fantástico, os conectores, fantástico, já temos especificado e os resultados têm sido incríveis, né, do ponto de vista operacional, né? É muito rápido fazer uma instalação com os conectores da Tecno. Muito legal, gente. Bom, eu acho que as apresentações, nosso bate-papo aqui está muito bacana, tanto que surgiram algumas dúvidas, algumas perguntas. Eu tenho pelo menos uma pergunta para cada um, então eu vou começar aqui com a pergunta da nossa audiência, tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Marco Eugênio Teran. É uma pergunta mais voltada para projeto. Eu acho que talvez fosse mais interessante essa resposta do Paulo. Paulo, o Marco Eugênio Teran, que é da Venezuela, ele pergunta se hoje há uma temperatura de cor padrão ou recomendada nas rodoviárias no Brasil, 4.000, 3.000, 3.500, porque ele diz que internacionalmente a temperatura de cor de 6.000 K não tem sido a melhor. Então ele pergunta se aqui no Brasil existe uma padronização ou não. Bom, aqui no Brasil, a NBR 5101 ela vai limitar em 4.000 K, 4.000 Kelvin, né, seguindo mais ou menos uma linha internacional, mas a gente tem participado de alguns encontros com o pessoal, principalmente da França. Eles já estão falando na questão de 2.300K, 1.800K, uma luz branca bem amarela. E o que a gente tem adotado aqui é basicamente vias de tráfego rápido 4.000 Kelvin, vias locais, vias coletoras 3.000 K. Depende muito do projeto, da quantidade. Mas a gente não dispõe dessa tecnologia que o pessoal da Europa tem. Mas 5.000, 6.000, 6.500 K, isso já tem estudos comprovados de
problemas que traz na saúde do homem, efeitos colaterais não desejados, então isso está sendo banido do mercado internacional. Legal. Marco Eugênio, espero que o Paulo tenha tirado a sua dúvida nessa questão. Queria agradecer também a Eunice Maria, que também mandou uma pergunta para a gente aqui. Eu acho que essa seria legal para o Daniel, já que o Daniel está envolvido em boa parte das licitações de PPP, de iluminação pública no Brasil. Daniel, ela pergunta, na verdade, ela gostaria de saber se já temos 100% do uso de LED na iluminação pública no Brasil. Eu acredito que a pergunta dela seja para essas novidades, né, para essas licitações, para essas PPPs, porque a gente sabe que aplicado no Brasil a gente tem muito pouco LED ainda, né, a maioria ainda é tecnologia antiga. Não, na verdade, separando a pergunta em duas, né, nós não temos hoje 100% de LED na iluminação pública a nível Brasil. Hoje nós temos pouquíssimas cidades 100% LED, pequenas cidades no interior, né? O cara compra 3.000 luminárias, faz a cidade inteira. Isso aí já é de praxe, né? Já existem várias, mas muito longe de 100%, tá? Com relação à segunda parte da pergunta, se os novos editais de contratação já saem 100% LED, a resposta é sim, já saem. Porém, saem da maneira como a gente falou no início do webinar, né? Sai direcionado para algum fabricante, sai com erros, sai com falta de responsabilidades. Então, o que nós temos feito? Claro que é um trabalho de formiguinha, infelizmente, né? Mas nós temos impugnado esses editais, nós temos feito representações no Tribunal de Contas, e, enfim, é o que nós temos de ferramentas administrativas e jurídicas para fazer com que a 8666 seja cumprida, o projeto executivo seja feito, o CREA seja respeitado, enfim, tá? Mas, infelizmente, nós não temos hoje um bom cenário nesse tema. Porém, as cidades que entram nessa metodologia de projeto, enfim, fazer as coisas direito, são as cidades que não têm sofrido dificuldades jurídicas no caminhar do processo e têm obtido grandes resultados, né, na aplicação do projeto, né? Ou seja, resumo da história, são cidades que não estão causando dano ao erário, não estão desperdiçando dinheiro público com luminárias ruins e projetos mal pensados, tá? Legal. Espero que tenha respondido aí a dúvida da Eunice. E agora, Mário, eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta da Elaine Queiroz. Elaine, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, ela falou que ela quer saber um pouquinho mais sobre os conectores RDA e RDS. Então, o conector, ele entende RDA, RDS entende per conector de aéreo, conexão aérea. Correto, Paulo? A redistribuição aérea, a redistribuição subterrânea. Subterrânea. Então, independentemente de onde estamos fazendo a instalação, o meu problema é só um problema de capacidade do conector, no sentido de diâmetro de cabo e de corrente que passa. Helena. Então, eu posso instalar o conector tanto aéreo quanto subterrâneo. O importante é eu respeitar os diâmetros externos dos cabos e as conexões, a passagem de corrente. Tenho feito várias vezes instalações onde alguns dos meus modelos contêm só o invólucro externo mais um conector interno. Eu fiz já várias instalações subterrâneas, falo a verdade, onde o conector, a parte do invólucro, é utilizada como invólucro de contenimento IP68, e o conector interno não é utilizado. Então, é feita a conexão de maneira diferente, mas o invólucro mantém o IP68 e te dá 68, 69, 67, segundo,
e te dá a possibilidade de reinspecionar, reinstalar, manter economicamente por o futuro o conexão, sem quebrar cabo, sem fazer nada. Então, independentemente a este ponto, se você está falando de conexão aérea ou subterrânea, se eu respeito ao diâmetro do cabo, as polaridades e a quantidade de corrente, eu consigo aplicar o meu conector ou o meu conector da Tecno sem nenhum tipo de problema. É claro, se eu passo da uma baixa tensão a uma média tensão, o conector não é projetado para média tensão. Não sei se consegui responder, Elaine, você me pode fazer outra pergunta se eu não respondi certo ou quer saber mais. Muito obrigado, Mário. Elaine, se a sua dúvida não foi respondida e quiser mandar uma mensagem para a gente, talvez o Mário consiga complementar, mas eu acredito que sim, Mário. Olha, eu vou para uma última pergunta aqui que a gente tem, que também é do Marco Eugênio Teran, da Venezuela. Ele diz que com as luminárias de rodovias, né, de vapor de mercúrio, sódio, vapor metálico, havia 4 nemas de distribuição. Ele pergunta que hoje, como as luzes de LED de rua se comportam nesse caso? Eu acho que isso é para o Paulo e para o Daniel. Não entendi o que ele quis dizer, esse com nemas aí, não. Então, a pergunta está como nemas de distribuição. Não sei se é de questão de disjuntor. Eu acho que seriam 4 fotometrias de distribuição, porque na sequência ele pergunta como as luzes de LED de rua se comportam neste caso. Talvez ele queira saber a comparação entre vapor metálico e sódio do passado, né? A fotometria da distribuição luminosa das luminárias para as de LED agora. Acredito que seja isso. Bom, Marco, eu acredito que você ainda está com a gente aqui na audiência. Se você puder explicar um pouco melhor a sua pergunta, talvez a gente consiga, o Paulo e o Daniel consigam te ajudar. Enquanto isso, gente, eu vou para uma última pergunta que acabou de chegar, até por questão de tempo aqui, a gente já são quase 11h30 da manhã. A Silvia de Alencar Renault, obrigado pela pergunta, Silvia. Ela fala, a pergunta dela é a seguinte: Paulo e Daniel, para vocês, os planos diretores de iluminação urbana seriam documentos importantes para direcionar a concepção da iluminação pública? Como são formatados esses planos no Brasil? Bom, é um instrumento fundamental para o planejamento da iluminação pública urbana na cidade. É um instrumento de implantação a curto, médio e longo prazo, onde você mapeia toda a cidade, já traz as diretrizes, os níveis de iluminação, hierarquia de via, os pontos de iluminação de destaque, as centralidades necessárias terem tratamentos mais uma iluminação especial, de forma diferenciada. Agora, como são formatados esses planos no Brasil, são raros os municípios que têm ou fazem ou solicitam planos diretores. Basicamente, são os municípios de tamanho médio, e poucos acabam aplicando eles integralmente. Essa questão de você ter a iluminação pública, ela é tratada no plano diretor municipal. O plano diretor de iluminação pública não é um item obrigatório de forma legal, obrigatório o município fazer. Ele normalmente forma com um anexo, um adendo a esse plano diretor municipal. Mas, por o fato de ele não ser obrigatório, muda a gestão, cada um tem uma visão política da cidade, uma maneira de encarar a cidade, então eles acabam sendo nem modificados que deveria acontecer, né? Ajustados, modificados, não. Eles são simplesmente engavetados. Então, é difícil. Daniel, algum comentário sobre, ou você acha que... Pega o gancho do Paulo, sem dúvida alguma. Qualquer município que entenda a gestão pública, ele contrata o plano diretor de iluminação pública, sem dúvida alguma. É no plano que é feito o levantamento do parque, é no plano que a gente confronta a cobrança da tarifa
da concessionária de energia, a gente faz diagnóstico energético para ver se houve cobrança indevida nos últimos anos. A gente tem casos que a gente já entrou judicialmente contra a concessionária para reaver cobranças erradas por falta de cadastramento, de pontos, enfim, tem vários casos e exemplos que fazem com que o plano diretor de iluminação pública seja fundamental para qualquer prefeito que se preze. Essa é a grande verdade. Interessante. Olha, o Marco mandou aqui para a gente, ele falou dessa questão do NEMA. Pelo que eu dei uma pesquisada rápida aqui, o NEMA seria o National Electrical Manufacturers Association, talvez seja um órgão internacional de normatização. Pelo que eu entendi, ele disse que cada tipo de iluminação pública, se fosse vapor de mercúrio, era um tipo 1 de normatização, se fosse vapor metálico, era um outro tipo de normatização. Talvez na Venezuela seja assim, eu não sei se no Brasil é assim. Não sei. Não, em termos de projeto, não. Em termos de projeto, não. A tua norma de projeto, ela independe da tecnologia que você vai usar. Se bem que essa questão fotométrica, né, aquele famoso média, curta, longa, tipo 1, tipo 2, tipo 3, cutoff, não cutoff, semi-cutoff, full cutoff, isso está sendo alterado, né? Agora, na 5101 está sendo alterado por uma parte por bug e tal. Mas o que se tem a respeito de tecnologia são as normas específicas para cada tecnologia. Lâmpadas, reatores, equipamentos auxiliares de mercúrio tem uma norma específica, vapor de sódio, multivapores metálicos também, mas em cima de projeto não tem, não. Entendi. É apenas uma norma básica, independe da tecnologia. Com relação aos tipos de fotometria, também é uma coisa que ele deseja saber ou tem interesse. O tipo mais característico nosso utilizado é o média, curta, média cutoff tipo 2, média cutoff tipo 2. Essa é a mais tradicional, mas você obtém até melhores resultados com outros tipos de classificação fotométrica. Isso tem algum, até entrando na que o Daniel fala, tem muita gente que põe edital fixando esse tipo de fotometria, como muitas vezes ela nem é mais eficiente para aquele determinado dia ou dá de melhor resultado em termos de eficiência energética. Mas isso era muito normal na tecnologia vapor de sódio, que era uma espécie de padronização, tá, mas na tecnologia LED, totalmente fora. Entendi. Bom, Marco, espero que o Paulo tenha conseguido tirar suas dúvidas aí, se era essa a sua pergunta, tá? Gente, antes de eu ir para os agradecimentos finais aqui, gostaria novamente de dar um recadinho, ainda dá tempo, tá? De vocês concorrerem aí ao conector que a Tecno está oferecendo, o THB 391 A4AL. Façam uma postagem no Instagram, pode ser feed, pode ser stories, marcando @revista Lume Arquitetura, @Tecno do Brasil, @luzurbana.light e @sbx_eng, de engenharia, tá bom? No fim do dia, nos stories da Lume Arquitetura, a gente fará o sorteio e será conhecido aí o sortudo ou a sortuda que vai ganhar o conector da Tecno. Bom, Mário, Paulo, Daniel, gostaria de agradecer imensamente vocês aqui pelo tempo, pela apresentação, pelo bate-papo, foi muito legal, foi muito bom. Gostaria também de agradecer aqui toda a nossa audiência que ficou firme aqui durante essa 1h30 de apresentação. E gostaria que vocês fizessem aí os seus agradecimentos finais para a gente finalizar essa live que eu achei assim muito rica e com conteúdo muito interessante. Bom, mais uma vez agradeço o convite, a Lume Arquitetura, a Tecno do Brasil, a Lume Arquitetura, a melhor revista de iluminação do país. Conheço desde a fase embrionária, nossa, não faz tempo, mas continua com a mesma qualidade. E agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até agora também. Um bom dia para vocês e, mais uma vez, muito obrigado e honrado pelo convite. Agradeço também, Erley, Lume Arquitetura, a todos os que fielmente ficaram até o final aqui, muito bom, foi muito bom. E acho que é mais um passo no trabalho de formiguinha que a gente falou, né, de doutrinar o mercado, né, com relação às responsabilidades e a parte de engenharia, né.
Muito bom, agradeço. Mário? Erlei, eu agradeço imensamente a presença, a Lume Arquitetura, que organizou essa live, acho espetacular. Agradeço também os dois palestrantes, Paulo Candura e Denise Segato, que me iluminaram de imenso sobre as situações brasileiras, o que se pode fazer. Agradeço a todos que nos acompanharam nesta live, nesta hora a mais de conteúdo. Obrigado de volta, agradeço a todo mundo. Espero de poder participar de outras lives assim ricas. Mais uma vez, muito obrigado a todos, Mário, Paulo, Daniel. Muito obrigado à audiência. Também estou honrado aqui, em nome da Lume Arquitetura, de poder participar dessa live, de levar um pouco de conhecimento para o mercado de iluminação. E gostaria de avisar a todos que estão aqui na nossa audiência também, que essa live ficará disponível no canal do YouTube da revista Lume Arquitetura. Então, quem não assistiu na íntegra, pegou só o comecinho, só o final, quem quiser indicar para outras pessoas, porque gostou do conteúdo, no final do dia de hoje, no máximo amanhã, toda essa live completa estará no canal do YouTube da revista Lume Arquitetura, então também fica disponível para quem quiser assistir novamente, assistir na íntegra quem não conseguiu, e para quem quiser passar para amigos, companheiros de trabalho e tudo mais, tá bom? Gente, muito obrigado, desejo um bom dia para todos vocês, um bom restinho de semana, e fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque muito em breve teremos novas lives aí, com novos conteúdos, novos assuntos interessantes para vocês, tá bom? O Marco perguntou aqui no YouTube, isso mesmo, Marco Teran, tá? Estará no canal do YouTube da Lume Arquitetura, tá bom? Abraço a todos, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, mais uma vez, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.